A Polícia Civil deve ouvir na semana que vem os pais do homem preso pelo assassinato de 3 pessoas da mesma família. O crime ocorreu na zona sul de Porto Alegre após uma briga de trânsito. Para dar mais detalhes sobre a investigação do caso, que chamou a atenção da sociedade, nós contamos com a presença do delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Boa noite, delegado. Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. Boa noite, obrigado. Bom, delegado, esse caso chamou bastante atenção da sociedade por se tratar de motivo tão banal, a causa do assassinato de 3 pessoas de uma mesma família. A gente acompanhou ao longo da semana, né, todos os desdobramentos da investigação. Quais os próximos passos a polícia pretende tomar a partir de agora? O depoimento dos pais do autor do crime já tem data marcada? Sim, segunda-feira deve se apresentar na delegacia a mãe, né, do autor do fato, que é a pessoa que participou daquele momento trágico em que 3 pessoas foram executadas. Né? Uhum. Hoje, os próximos passos, ainda vocês estão colhendo material? Estamos. Hoje nós ouvimos também outra testemunha, nós já temos uma série de testemunhas que já foram depor na delegacia, né? Umas vinculadas aos familiares, né? Para podermos montar, que foi no início, inclusive, de verificar a questão do perfil, né? Da pessoa, as razões, a motivação, né? Que fez com que ele agisse daquela maneira. E agora, nas últimas testemunhas, são testemunhas presenciais do fato. Então, nós já ouvimos pelo menos 4 pessoas que presenciaram o fato. E isso nos possibilitou traçar realmente como aconteceu o fato, né? Porque cada testemunha, ela vem e traz um elemento novo, e esse elemento novo vai se encaixando e a gente consegue, desta forma, criar todo o circuito, toda a dinâmica que ocorreu naquele momento. Sim. Nós, inclusive, recebemos o áudio, né, da ligação da vítima, né, Fabiana, no momento que estava ocorrendo o fato, e ele também se encaixa e nos auxilia na demonstração do quanto rápido foi todo o momento e a reação do autor na execução dos disparos. No depoimento dado à polícia na terça-feira agora, o autor confessou que tivesse acesso à arma usada no crime, uma pistola 9mm. Exatamente. Pistola 9mm, né? Essa hipótese já está descartada pela polícia? Há provas suficientes confrontando essa versão? Sim, nós temos pelo menos ouvindo, né, aí tanto os familiares como as testemunhas oculares. Primeiro, os familiares no sentido de que todos eles negaram veementemente que as vítimas, né, principalmente o Rafael e o Gabriel, portassem armas, falassem armas. Né? Os familiares nos trouxeram informação de que isso nunca esteve presente na conversa dos familiares e nem teriam visto em algum momento que as vítimas portassem esse tipo de arma. Já as testemunhas oculares que puderam presenciar o fato nos relataram também, em especial uma que viu praticamente toda a sequência dos fatos, e ela nos disse que em nenhum momento ela percebeu que o Rafael estivesse portando uma arma. Então ela nos descreveu toda a sequência dos fatos e nos ficou claro, a partir do confronto entre o interrogatório do autor do fato e os depoimentos das testemunhas oculares, que alguns pontos ali não encaixavam, né? O momento que ele cai, o momento que ele joga a arma, o momento que ele pega, retira a arma da vítima. Então essas coisas todas ficaram em confronto com os depoimentos e parecem não ter veracidade, né, no contexto que a gente verificou. Bem como essa testemunha ocular, ela que presenciou tudo, ela inclusive fala que a primeira vez que ela vê a arma na mão de alguém, ela vê na mão da mãe do autor dos fatos. Né? E depois que a mãe faz o primeiro disparo, é que aí o autor dos fatos corre na mãe e aí tenta retirar-lhe a arma. A mãe, inclusive, reluta na entrega, mas ele acaba retirando a arma. E na sequência já ocorrem os disparos. Bom, o autor alega legítima defesa e algumas pessoas também questionam na discussão o que poderia ter provocado esse momento, né, final onde a pessoa efetua o disparo. Se tem uma ideia, através desses depoimentos, o senhor disse que já se sabe o que aconteceu. O que eu acredito, né, que não querendo aqui trazer nenhum tipo de
diminuição, aumento, enfim, com relação... O que eu acredito é que o autor, naquela reação, né, eles já estavam num tom de bastante agressividade. Eu acredito que o autor, no momento em que ele vê a aproximação das vítimas próximos à mãe, ele, antes mesmo dela, porque isso a gente conseguiu perceber bem, que na realidade no depoimento dele, no interrogatório dele, ele alega que as vítimas teriam agredido a sua mãe. Sim. E ele, na reação da agressão da sua mãe, em defesa da sua mãe, faz os disparos. Mas a gente verifica que as vítimas, elas não chegam a agredir. Elas se encaminham na direção da mãe. Mas quando chegam próximo à mãe, colados à mãe, já ocorrem os disparos. Então eu acredito que isso deva ter mexido com o autor dos fatos, que deve ter imaginado que alguma coisa fosse acontecer com a mãe, e aí ele faz os disparos. Contudo, inclusive nós questionamos ele, com conhecimento de manuseio de arma, né, frequentador em curso de tiro, atirador de airsoft, por que os disparos foram daquela forma, daquela letalidade? Ele poderia muito bem, como fez a mãe, ter feito um disparo ao chão, sim, né? Mas não, ele acabou efetuando aquela série de disparos e acabou levando a óbito. Naquele momento, de imediato, já, tanto a esposa como o marido e, na sequência, o filho, né? Então, nos resta claro que, embora, ao que tudo indica, pareça que ele, em dado momento, ficou receoso com relação à integridade física da mãe, em verdade, a mãe não chegou a ser agredida, mas mesmo assim ele acaba efetuando os disparos. Duas questões técnicas, uma bem objetiva. Com a ligação do 190, é possível ouvir os disparos? Sim, é possível ouvir os disparos. A gente ouve, sim, né? Que realmente a Fabiana, a vítima, ela está bastante irritada e nervosa com aquela situação. Tanto é que ela fala, né, ao soldado: estamos aqui na Rua do Lamy, estou com uma criança no carro, tem uma senhora me apontando a arma, porque a mãe já tinha feito o disparo. Então ela tem aquilo de que eu tenho uma senhora me apontando uma arma, porque nós ficamos pensando, mas qual é a razão que fez com que ela, que estava sentada no carro, saísse do carro próprio deles e fosse em direção ao carro dos autores, né, do autor do fato. E aí, na gravação, fica claro a razão. Ela diz assim, me desculpe na televisão, mas eu vou repetir o que ela diz. Fique à vontade. Ela diz assim: tu fica aí, sua velha, tu fica aí que tu vai ver. Dando a impressão de que o autor e a mãe já estava dentro do carro, mas dando a impressão que o autor entraria dentro do carro. Sim. E ela queria mantê-los ali em virtude já do disparo que havia ocorrido. E ela corre no sentido, isso que deixou transparecer, que ela corre no sentido de tentar segurar. O marido dela também vai nessa mesma situação, mas ele já vai para tentar segurar a esposa, porque ela está bastante irritada, inclusive. E no momento que ela chega próximo, e aí hoje teve uma outra testemunha que nos falou que a porta, inclusive a porta do carona, já onde estava a mãe, estava fechada. Então, quando eles chegam próximo da porta, já fechada, o autor dos fatos, ele faz a volta no veículo e efetua os disparos, né? Bom, uma questão técnica também, muitos veículos de imprensa, inclusive a Ubra TV, não divulgaram o nome do autor do crime assim que a notícia saiu. Como fica a questão no meio policial? A lei de abuso de autoridade proíbe a polícia de divulgar os nomes dos suspeitos. E a mídia, como deveria agir nesse sentido? Há diferenças na sua concepção? Eu entendo que, assim, a polícia, ela acabou sendo restringida nesse sentido. Eu pessoalmente acredito que nós deveríamos poder divulgar. Por quê? Eu sou um delegado que já atua há bastante tempo na área de homicídios. E nós já tivemos muitos foragidos
que foram encontrados a partir da divulgação. Sim. Então, muitos casos, nós tivemos a possibilidade de ir lá, depois de todo o trabalho que foi feito, de poder prender um cidadão em virtude do auxílio da comunidade. Sim. Mas o auxílio da comunidade só pode acontecer se a gente puder entregar o nome. Geralmente, fotografia a gente nem repassa, mas pelo menos um nome, que aí os órgãos podem procurar nas redes sociais, localizam, enfim, porque isso realmente nos auxilia, né? Nos auxilia. Bom, após a conclusão do inquérito, a tendência é que o autor do assassinato seja indiciado por quais crimes, delegado? Homicídio, né? Duplamente qualificado. Bom, a gente conversava fora do ar, pela sua experiência, de que isso tem sido bastante corriqueiro. O programa Fantástico da Rede Globo, apresentou um pouco antes, ou no dia praticamente, uma reportagem sobre a violência no trânsito. Realmente isso a polícia está detectando, as pessoas estão perdendo a cabeça no trânsito e o fato de estarem armadas é um potencial para assassinatos, por exemplo? Eu acredito que a gente tem cada vez mais, né? Antes de vir para cá, inclusive, eu fiz contatos, eu não conseguia chegar aqui porque o trânsito está de tamanha complexidade, difícil, né, da gente se locomover, e isso mexe, querendo ou não, isso mexe com o ânimo, né, de qualquer pessoa. E o fato de tu ter uma arma em mãos numa batida ou numa colisão ou numa própria briga, isso faz com que o motorista tenha muito mais responsabilidade no seu uso. Ou seja, se tu não estiver muito bem mentalmente, pode fatalmente acabar fazendo um mau uso, né, dessa arma de fogo. Né? Bom, eu quero agradecer a presença do delegado Rodrigo Pohlmann Garcia. Seja muito bem-vindo, delegado. Sucesso no seu inquérito e em outros inquéritos também no seu trabalho. E muito obrigado por atender. A gente sabe que a agenda está corrida, né? O caso tem um impacto e uma repercussão muito grande. A gente fica muito agradecido que o senhor tenha nos atendido para esse convite e esclarecimentos aqui. Da mesma forma, eu agradeço e me coloco sempre à disposição aí do que precisarem. Seja sempre bem-vindo e até um próximo encontro. Obrigado.